A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na Congregação Cristã no Brasil. Água Rasa, dia 21/10/2025, irmão Cláudio Codonho pregou, pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Um Deus aonde, irmãos, nos surpreende em tudo. Um Deus aonde promete e cumpre, irmãos, na vida do seu povo. Um Deus maravilhoso, né, irmãos? Deixamos aqui, queridos, os pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Vamos ouvir na mesma comunhão, irmãos. Compartilhe. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus essa noite, perdão dos meus pecados, a vida eterna que Ele me oferece com glória lá no céu, se eu for fiel a Ele até o fim. Eu agradeço a Deus nessa noite por essa preparação. Morei em São Paulo há mais de 60 anos. E agora mudei para a região de Minas Gerais. Hoje Deus preparou com eles alguns problemas em São Paulo. E uma grande saudade dessa casa de oração. Glória a Deus. Tenho muitos amigos, companheiros, muita saudade. E eu falei para eles, filhão, me leva para congregar. E a minha alegria é tão grande de estar aqui, irmãos. E repartir com os irmãos quantas coisas gloriosas Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando Deus me chamou nessa graça, Ele falou para mim, se tu for fiel a mim, eu salvarei tu e a tua casa. Eu serei contigo, com os teus filhos, os filhos dos teus filhos, e os filhos dos filhos dos teus filhos. E eu guardei essas gerações no meu coração. Deus me deu 4 filhos. Chamou 3 nessa graça, foi auxiliar, hoje é tudo casado. Mas o meu filho mais velho, com 15 anos, falou para mim, pai, o senhor conhece a doutrina, eu não sou batizado, eu não quero mais ser crente, eu vou dar uma volta nesse mundo. Se um dia Deus tiver misericórdia, eu venho, eu vou ficar por lá. Então, foi embora, uma tristeza no nosso coração. O senhor cresceu, vinha visita na minha casa, ele não participava, pulava a janela, foi embora. Casou, me deu 4 netas mulheres. Nunca eram congregadas. Mas um dia, minhas netas já não com 18, outra com 17 anos, eles moravam em Arujá, me ligaram, o senhor vai congregar amanhã? No sábado, eu falei, eu vou congregar em Poá, tem culto 10 horas da manhã. E eles moram em Arujá. E as minhas 2 netas falaram, passa aqui, que nós vamos à igreja do Senhor. E aquilo alegrou meu coração. Passei em Arujá, peguei as 2 e fomos para Poá. Quando terminou o culto, eu vi que as 2 passaram no corredor chorando. Estranhei aquilo. Quando saíram para de fora, eu perguntei, o que aconteceu? E as 2 disseram, Deus falou que vai chamar nós nessa graça. Glória a Deus. E foi enchendo meu coração. Eu já ia chorar no meio da rua. Naquele dia nós entramos no carro e havia um rapaz de uma outra nação fazer um show nesse país. E a minha neta de 17 anos ligou para as coleguinhas, fulano, vocês vão no show? A de 18 falou, olha, Deus falou que vai chamar nós e você vai no show. E ela disse, Deus não falou que vai chamar? Vamos aproveitar ao máximo, depois Deus chama. Não deu fim. Na outra semana, ela caiu no corredor da casa do meu filho, pegaram ela correndo, levaram para Guarulhos. Quando chegou, o médico disse, deu uma trombose cerebral nessa moça. Deu um AVC isquêmico, paralisou todo o lado esquerdo. Ela já está em estado de coma. O desespero tomou conta da família. Só que ela ficou no corredor do hospital, tomando soro fisiológico. E o estado dela se agravou muito. E nós conseguimos uma vaga no servidor público do Ibirapuera, fomos correndo para lá. Quando chegou, a equipe médica juntou toda a família e falou, vocês vieram muito tarde, está dando falência múltipla de órgãos,
ela já não tem mais oxigênio no cérebro. Vocês vieram muito tarde. E eu vou ser bem sincero com vocês. Eu dou 10% de vida para essa moça. Quando falou assim, aquele meu filho entrou em estado de desespero. Ele não conseguia parar no corredor do hospital. A angústia tomou ele, nós tentávamos acalmar, mas chegou uma hora que ele saiu correu no Arujá. Depois de 31 anos, ele entrou dentro da casa de oração. Quando ele entrou, Deus mandou a palavra: é vida e é vida com a palavra. Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira, nós chegamos no hospital. O médico tornou nos reunir. Falou: ela piorou um pouco mais. Ela pegou uma infecção hospitalar. Injetamos muito antibiótico, mas ela já não responde mais nem estímulo. Aquele meu filho começou a gritar comigo: pai, e agora? Filho, você não ouviu a palavra? Mas, pai, olha a notícia que nós estamos tendo. Creia na palavra, meu filho. Irmão, mas ele já não escutava mais nada. Aquele médico falou: olha, antes de ontem eu dei 10%. Hoje, 1% de vida. Minha meta piorou muito. Eu tenho uma filha que faz comuna de mim no Matarazzo. E ela saiu naquela sexta-feira e foi lá e pediu para o servo de Deus: irmãos, meu irmão não é crente, minhas sobrinhas não são crentes, mas uma delas está muito ruim no hospital. Não daria para os irmãos lá fazer uma oração? E eles disseram: olha, nós estamos ocupados hoje, amanhã, só se for no domingo de manhã. Aquele meu filho tornou correr para Arujá. Quando ele entrou na casa de oração, pela segunda vez, Deus repetiu a palavra. Eu já não disse que é vida, e é vida com abundância. Irmãos, quando chegou no sábado, a minha meta começou a entrar em óbito. Aquele médico fazia aquelas massagens, dava choque, o corpo dela subia e descia. Os médicos saíam para fora e falavam: não tem mais, chegamos ao nosso limite, não tem mais o que fazer. O desespero tomou conta da família. Mas tem hora que Deus me visitava. Eu te prometi que se for fiel, só farei tu e a tua casa. Então em mim vinha uma certa paz. Mas não pode estar de choque. Quando chegou domingo de manhã, chegou aqueles 2 anjos da igreja, 2 servos de Deus. E quando eles foram orar, o Senhor falou para eles: olha, unge essa moça. Ungiu a minha neta domingo de manhã. Segunda-feira, quando eu cheguei no hospital, ela estava sentada conversando. Eu não sei o que é uma unção, mas levantou a minha neta da morte. Passou 30 dias, fui levar um órgão em Petrolina. Quando eu estava lá, ela me ligou: vô, eu já estou de alta. Eu subo escada, desço escada, não sinto sequela nenhuma. Passou mais 30 dias, retorno médico na Ibirapuera. Foi ela, a minha nora, que está aqui com nós, e foi o namoradinho dela. Ele era roqueiro, a parede dele era cheia de fantasia de roqueiro, nunca entrou numa casa de oração, e ele também não conhecia São Paulo, nasceu em Joaquim, foi em Arujá, e ele trouxe a minha nora e a minha neta aqui para o hospital de Ibirapuera. Quando chegou ali, o médico falou: moça, você é aquela moça que eu dei 1% de vida? Ela estava toda produzida. Sim, doutor, fui eu mesmo. Moça, eu vou te dar um abraço. Você recebeu um grande milagre. Foi numa terça-feira. Eles desceram daquela consulta médica. E ele pegou a 23 de maio. Quando chegou ali no Alcântara Machado, ele se perdeu. Ele não conhece. Em vez de pegar a de alta para embora, ele pegou a Rua dos Trilhos. Quando ele percebeu que errou, ele parou e perguntou para uma pessoa: amigo, como é que eu faço para sair daqui? Na porta do carro, no meio do trânsito, alguém ajoelhou e falou: ó, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Ele obedeceu, virou. Quando eles viram, estava em frente à congregação. Era terça-feira à tarde, batismo. Quando a minha neta pôs o pé na água, quando a namorada dela pôs o pé na água, o Senhor chamou os 2 dessa graça. Colocou de auxiliar de jovem, lá no Rio da Norte, na verdade. Passou mais 30 dias. Eu fui levar outro órgão em Pernambuco. Quando eu voltei, a minha neta mais velha falou: vô, me leva para congregar na Central de Guarulhos? Levei ela e minha esposa, e ela conosco. Quando ela chegou, ela viu um certo movimento e falou: vô, é batismo? Não sei. Que notícia daqui?
falou, eu não vou me batizar, eu não fiz voto, mas ninguém está falando nada. Então o senhor já fica assim, tá bom. E entrou e sentou com a minha esposa, e veio o serviço do Santo Batismo. O Senhor começou a visitar minha esposa e visitar ela, e ela falou, bom, eu vou fazer um voto. Está vendo aquela cadeirante? Se ela levantar, eu vou atrás dela. Quando ela falou, a cadeirante saiu andando, e a minha mãe foi atrás dela. E o Senhor também chamou ela nessa vez de casa. E também pôs ela de auxiliar naquela casa de oração. E ela ainda falou para o cooperador de jovens, olha, eu já tenho marcado o meu casamento, já tem 3 meses que eu vou casar. E aquele servo de Deus falou, Deus vai cumprir uma palavra na vida do teu avô. Passou uns 3, 4 meses, irmão. Um dia de grande angústia na minha alma. Eu fui congregar, voltei aquilo no passado. Eu gosto de orar muito, e eu orava, mas não passava. Quando foi 11 horas da noite, chegou meu filho em casa com a minha nora, com toda a minha família. E ele falou assim, eu perguntei naquela música, o que aconteceu? Minha nora teve uma denominação, irmão. Assim que Deus fez essa obra, nós fomos congregar, e ela falou para mim, dentro da hora, o senhor sabe que eu sou de uma denominação, né? E eu vou até congregar, mas eu vou do meu jeito. Falei, bom, quando nós entramos na casa de oração, o senhor mandou a palavra, agora entrou alguém aqui, você disse que vai vir aqui do seu jeito. Não, é do meu jeito. Você está dentro da minha casa. A minha nora teve uma transformação. E naquela noite da minha angústia chegou meu filho. Eu falei, o que aconteceu? Nós vamos congregar no Parque das Nações e era batismo. Deus chamou meu filho nessa graça. Chamou a minha nora nessa graça. Hoje meu filho é porteiro lá em Arujá. E a minha nora também é auxiliar da porta. Passou uns dias, irmãos, aquela minha neta, a minha neta que ia casar, gestou a mais velha. Deu eclâmpsia nela. Correram para o hospital, tiveram que internar ela num lado, a minha bisneta do outro lado, e nós debaixo de oração, como o servo de Deus falou, a oração pode muito, mas muito mesmo nos ajudar. Irmãos, e nós debaixo da oração, aquela palavra passou no hospital. Eu não falei para você que se você fosse fiel, seria contigo, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, e com os filhos dos filhos dos teus filhos, passou essa palavra naquele hospital. A minha neta saiu de alta, a minha bisneta já tem 4 aninhos, é a alegria da nossa vida. Irmãos, eu vou pedir perdão, Senhor Deus, não sei quando eu vou voltar aqui, mas o Senhor fez muita sobra. Minha filha também está aqui conosco. Deus fez um outro livramento. Aquela minha neta da trombose, irmão, passou uns dias, começou a estudar direito, fez 5 anos de direito, e para Deus mostrar para nós que não ficou sequela, passou na primeira da OAB. Hoje ela trabalha como advogada na Paulista e não sente mais nada. E Deus tem feito grande obra. E essa minha filha que está aqui entre nós, irmãos, Deus sempre fez livramento na nossa vida. Ela trabalha numa empresa que todo mês tem que fazer uma semana em cada estado desse Brasil. E ela estava lá em Santa Catarina. E ela, sexta-feira, a equipe trabalha com área de venda, tem tudo para São Paulo. E naquele dia, a minha filha, eu não me lembro se ele foi em Rio ou Santa Catarina, ela pegou os companheiros delas, e ela, sexta-feira, vão tudo para São Paulo. E ela ia descer todos eles em Cumbica. Quando ela estava para embarcar no avião, tocou o telefone. Falaram para ela, olha, nós trocamos a tua viagem, você vai mudar de avião, você vai descer em Congonhas. Aquele avião veio, caiu ali no meio, não ficou um ser vivo. Minha filha está aqui conosco, meu amor. Nossa irmã, o Senhor poupou nós de chorar também. Eu tenho uma outra filha que também foi auxiliar de nós. Lá na minha casa, irmãos, o bairro era perigoso, muito perigoso, não, mas era muito perigoso. E ela fazia faculdade em Guarulhos, terminava de ensino no Jardim Brasil, e ela tinha que passar numa rua, que ali um cara foi fazer uma construção, jogava bastante areia no caminhão de areia, e ali tinha uns rapazes que brincavam de AR-15, eles davam um tiro na areia para ver a distância da perfuração. E naquela noite a minha filha desceu do ônibus, já beirando meia-noite,
Quando ela passou ali, estava aqueles rapazes ali. É difícil, não é? Até as autoridades é difícil entrar ali. Quando ela passou, parecia um policial. Falou para ela: não olha para trás. Aqueles moços vão te assaltar. Mas eu vou te guardar, vou te proteger. Eu te conheço, conheço os teus pais, eu sei onde você mora. E ela ficou temerosa, naquele espaço largo, e ele falava para ela: calma, eu estou te falando que eu vou te guardar, não te falei que eu te conheço, conheço a tua família. E depois chegou na nossa rua, tem que virar a esquerda, e nós falamos, não, é mais ou menos no meio do quarteirão. Quando chegou no nosso portão, ele falou para ela: olha, eu sei que você não tem. Olha, abriu o teu portão que eu estou te guardando. Ela abriu o portão, virou para agradecer, não tinha ninguém na rua. O Senhor poupou ela para Deus ser guardada. Muitos livramento, irmão. Trabalhei 26 anos dentro do Carandiru, na casa de detenção. Um dia saí para resolver um problema, eu trabalhava no pavilhão 9, fui resolver um problema no pavilhão 2. Quando eu entrei no pátio do pavilhão 12, eu ouvi um grito apavorante, e eu subi os andares correndo, muitos presos subiam correndo comigo, fui na rua 10, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Quando cheguei no quinto andar, já tinha uma pessoa sem vida no chão, e eu estava correndo, só deu tempo de eu dar um grito, eu falei: para! Quando eu falei assim, aqueles presos me seguraram e falaram: olha, mata ele também, não vai ficar testemunha, e nós saímos daqui, vai começar a incentivar aquele moço que foi em pé, com a faca na mão. Quando ele deu o primeiro passo na minha direção, clamei ao nosso Deus: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Ele parou, ficou me olhando, veio um preso da rua 10 e falou: vocês estão loucos? Vocês põem a mão nesse homem, não fica um vivo. Ele entregou as facas para mim, o Senhor guardou nós. Eu estou aqui numa das rebeliões, fiquei 10 horas, irmão, sendo torturado na mão de 1.300 presos. 10 horas. Mas eu estou aqui, glorificando a Deus. E um dia o Senhor falou para mim: olha, eu vou fechar isso aqui, eu vou tirar o meu cinto aqui, isso aqui vai fechar. E tinha fechado o pavilhão 9, por causa do que aconteceu, nós estamos trabalhando no pavilhão 8. Que é tudo reincidente, que é muito mais perigoso que o pavilhão 9. Lá morava 1.300 e poucos presos. E no dia de domingo, nós soltávamos todos os presos para fazer o preparativo da visita. E eu subi ao porta-andar, também tinha uns 400 presos, soltei todos e desci para a carceragem para fazer a troca do plantão. E quando eu estava na carceragem, eu escutei um grito apavorante. E eu saí num pátio para ver o que estava acontecendo. Um companheiro meu passou correndo, sangrando, falou: ó, eu tomei uma coronhada, eles estão com arma de fogo, vai ter uma fuga em massa, salve-se quem puder. Saímos rapidamente para fora do pavilhão, tranquei as gaiolas para os acessos, e aquilo que a irmã sabe, taca fogo em tudo, destrói tudo, pega, não custa nada, outro dia vai tudo novo. E passou ali uns 40 minutos, eu contei para os companheiros, faltou um. Perguntei para os demais: vocês viram o Vanderlei? Cada um dizia uma coisa, mas no meu coração alguma coisa dizia: ele não conseguiu descer. Esse Vanderlei é nosso irmão na fé, lá no Costa Rica. E eu falei para meus companheiros: olha, eu estou achando que o Vanderlei não desceu, vamos subir, se nós resgatamos ele. E todas disseram: ele está morto, eles estão com arma de fogo, vai morrer todo mundo. E eu disse: difícil é nós ter uma notícia trágica e nós cruzarmos os braços. Todos se recusaram. Eu saí no canto do pavilhão, tornei a falar com o nosso Deus: Senhor, é o teu servo que está lá em cima, e ele vai morrer na mão desses homens sem misericórdia. Cria um livramento para o teu servo. Quando eu falei assim, Deus me visitou, uma coragem que eu nunca tive, peguei a chave da aula, abri os presos, abriram lá. Não entendi aquilo. Fui para o segundo andar, passei pela rua 10, aonde eu passava, abria a aula. Não estava entendendo o terceiro andar, fui para o quarto andar. Quando eu estou saindo para ir ao quinto andar, ouvi um troféu de alguém correndo, eu olhei para trás, era o nosso irmão, correndo e gritando: corre, corre! E eu aguardei, ele: sabe onde você estava? Eu passei toda essa galeria, não vi você. Ele falou: estava dentro de um xadrez com uma arma na cabeça. Mas na hora que você passou, entrou um preso correndo e disse: olha, passou um agente aí e com ele está um batalhão junto. Solta esse homem. E soltaram o nosso irmão naquele dia, nós estamos aqui glorificando. Eu mudei para a cidade de Cristina. Já passa de 200 instrumentos que eu ganho e saio desse Brasil afora, servindo a Deus na parte do instrumento.
E agora foi morar em Cristina, 7 mil habitantes. Tem um movimento, parece um deserto. Eu achei que eu nunca mais ia servir a Deus no quarto instrumento. Esse dia ligou um irmão para mim: irmão, sou de Ouro Filho, não te conheço, mas eu estou indo para Montes Claros com 300 cestas básicas e tem um órgão no caminhão para entregar para você. De Cristina a Porto Alegre dá 100 quilômetros. Eu sempre tive dificuldade financeira, irmão. E eu tinha um pouquinho a gasolina, meu carro não tinha perdão. E eu falei: Senhor, eu não queria perder esse óleo. Eu sabia de uma necessidade que tinha. Senhor, eu bem devagarzinho para dar a gasolina de volta. Eu achava que não ia dar. Quando eu cheguei lá, ele pegou, mandou abrir o porta-malas do meu carro. Meu carro é 7 lugares. Deitou assim, parecia um piloto. Ele falou: nossa, seu carro é 7 lugares. Colocou o óleo. O senhor está importado? Eu falei: é importado, não. Não, bobeira, importado. Velho, rapaz. Deixa eu dar uma volta no seu carro? Falou: não, vai ter a chave. Ele deu uma volta, entrou dentro do tanque e falou: rapaz, enche o tanque desse carro até errado. Demorou, chega, eu não ia ter gasolina para voltar. Agora eu estou com o tanque cheio. Ele falou: agora eu estou indo para Montes Claros. Posso te dar um abraço? Pode, irmão. Quando ele deu um abraço, ele pôs R$1.000 no meu bolso. Isso é um Deus que cuida de nós, irmão. Não precisa jogar verde, não precisa. Essa semana eu estava em casa, debaixo de oração, irmão. Eu gosto muito. Eu estava debaixo de oração, uma situação, só eu, minha esposa, meus filhos, todo mundo aqui. Ligou alguém para mim: passa o seu Pix. Quando eu olhei, meus olhos até arregatou. E eu estou aqui glorificando a Deus essa noite. Eu mudei para a cidade de Cristina, mas o que eu tinha que fazer lá, eu falei para o Senhor: Senhor, o que eu vim fazer nessa cidade? Eu estava numa igreja aqui em São Paulo. Deus tomou o servo de Deus, um ancião de uma igreja, e pregando a palavra, ele disse assim: irmão Luiz, vai para Cristina. Eu não conheci, nem imagino. Mas nós lemos a Escritura e vemos que os homens de Deus serviam a Deus. Quando chega na nossa vez, parece que nós é contestado, né? E nós oramos, Pai nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu, usando o Pai. Quando chega aqui, nós ficamos arrependidos. Eu e a minha esposa: vamos obedecer a Deus. Foi lá, vai descer sem saber. Agora, se Deus me chamar, você veio fazer isso e isso, acabou a tua missão. Então, agora, essa semana, talvez eu mude para Itaiatuba. Mas eu ainda estou investindo. E por onde Deus preparado eu congregar. E eu trouxe e levarei as vossas salvações para a paz de Deus. Amém. Amém. Agradeço a Deus por tudo. Deus te louve. Amém. Após essa nossa irmã, a liberdade está encerrada. Glória a Deus. Deus faz esse temporário. Amém. Deus respeita o mandato de cada um corpo que fica a cor da mulher. Ela está passando por um processo difícil. Eu fiz 2 votos do Senhor, não na minha fraqueza e veio meu encontro. E atendi o meu pedido. Também eu quero agradecer a Deus pelo livramento que Deus me deu. Que eu levei uma queda e eu bati a cabeça. E eu bati muito forte a cabeça. Foi um médico que me disse que eu estava com muita dor, mas não ia ser nada. Quando passou de 30 dias, eu senti algumas coisas que na minha cabeça. Era um quadro na minha cabeça. Já estava empurrando a linha do cérebro. Eu já estava perdendo a consciência. Eu vinha aqui na igreja, estava cantando hino. O hino desaparecia. E eu fui embora, eu tinha entrado da minha casa, mas Deus me guardando. Quando a minha filha chegou, ela me observou, viu que eu estava estranha. E era no domingo, que eu tinha vindo pelo culto, aí elas me levaram para o hospital, na madrugada. E o médico não queria fazer nada, disse que era velhice, que eu estava fazendo, parecia criança. Aí ela falou: minha mãe não é assim, o senhor não sabe quem é minha mãe. Aí ele fez a tomografia: pode ocorrer com ela. Aí me operaram na emergência. Louvado seja Deus. Algumas coisas apagaram, mas depois da cirurgia voltou. Glória a Deus. Só não que apagou. Umas coisas que apagou eu não tinha de jeito nenhum. Mas louvado seja Deus. Foi bastante. Aí eu fiquei com mais 2 quadros, né? Pequenininho.
mas eles falaram assim, e eu tive a agradeço a Deus por tudo, Deus está sempre louvado. Amém. Louvado seja Deus. Santo. Santo Deus, culto maravilhoso, irmão, culto profético na terra. Nosso querido irmão Cláudio Codonho, irmãos, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Um Deus, irmãos, que vela por nós, né, irmãos? Um Deus que quando nós vamos buscar Ele na comunhão, Ele nos responde, né, irmãos? Então, irmãos, um culto glorioso, este Deus é poderoso. Deixa aqui os pedidos de orações. Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida irmandade e apreciadores da obra de Deus. Fiquem todos na santa paz de Deus.